Neste primeiro móvel, em baixo, à direita, tenho alguns livros de costura. Depois tenho DVDs de tricô da Elizabeth Zimmermann e de uma outra... agora não me lembro como é que se chama. É designer e é instrutora de tricô. Eu depois encontro o nome e digo. E aqui tenho revistas da Pompom, da Making, da Laina e também duas revistas ou livros, não sei, da Making Stories. Depois aqui em cima tenho a minha coleção de livros dos anos 40 que foram publicados entre 1940 e 1949 e depois então tenho aqui livros de... são livros que ensinam técnicas, são sobretudo sobre design os da esquerda, design de camisolas e casacos, garments. Um é o Knits for Men, Knits Men Want é de artigos para o homem, tem também meias e luvas. Depois os outros 4 que são da Amy Herzog e a coleção dela de design de casacos e camisolas. Depois temos os Custom Knits e os livros da Nancy Melville, que são também para pessoas que estão a começar, mas são uns livros que eu gosto imenso. E mais uns de técnicas de acabamentos e de arranjar. Um é sobre ler gráficos, um é sobre o Magic Loop, o livro original, é muito fininho. E depois temos uns sobre acabamentos e arranjos. E no meio temos livros aquela coleção de livros pequenos sobre castone, sobre cable, sobre aumentos, um sobre respostas, Knitting Answer Book, que é um livro de referência muito jeitoso porque dá para andar com ele dentro do saco de projeto quando vamos para fora. Depois ali tenho só umas publicações, um é uma coisa digital que eu imprimi e aquelas revistas Burda, que são 3, sobre com modelos de meias de todo o mundo. Finalmente aqui nesta prateleira, isto é um armário que tem estas coisas fechadas, mas de fácil acesso. Depois aqui em cima, de mais fácil acesso, tenho aquilo que eu considero os livros de referência. Eu vou mostrar aqui alguns, são tudo livros genéricos de tricô, não são de modelos, embora alguns tenham como exemplos alguns modelos. E então tenho aqui o livro original, onde depois Roxane, do podcast Rox, viu pela primeira vez os short rows feitos à alemã, que aparecem nas revistas alemãs, depois vinha aqui neste livro, e ela, como não tinha nome, chamou-lhe precisamente German Short Rows, e daí generalizou-se o nome. Depois tenho os livros da Anne Budd, que são fenomenais, entre outros, e pronto, aqueles livros que eu mostrei mais recentemente no podcast, o das 1000 sweaters, os dos 6.000 e o dos 70.000 aqui. Finalmente um outro livro de design de camisolas. Pronto, agora vou passar para outro móvel. Então, nesta estante em baixo tenho à esquerda livros de crochê e também alguns livros que têm tanto tricô como crochê, mas são de pequenas flores e enfeites pequeninos. Há um que é de flores, é só o tricô, mas todo ele de flores. Depois tenho ali um livro de ensaios da Wendy Knits, que é uma designer que eu costumava seguir, o blog dela, e tenho alguns livros dela.
Depois ali tenho livros de vários designers, ou até uns são de vários, um livro tem vários contribuintes, portanto vários designers que fazem parte, que têm modelos nesse livro. Aqui em cima tenho assim uns livros de brinquedos, portanto de bonecos, o das bolas do Natal. Tenho alguns livros assim, um que é relativo ao Harry Potter, que saiu há muitos anos, não é este moderno, e outro de Magical Knitting, da Cat Body. Ali à esquerda tenho livros de bordados, um que é o bordado de Castelo Branco, creio eu, de baixo, e outros 2 livros com vários pontos de bordados. E nesta prateleira aqui, estes aqui à esquerda, são tudo livros de meias, exclusivamente de meias, de vários tipos. Portanto, uns mais dedicados a técnicas, outros mais dedicados a tradições de algumas zonas do globo. Tenho ali um sobre, que não é livro, é só um folheto da meia da Rosa Pomar, meias de grades de bucos, e aqui tenho livros com exceção do livro mais à direita, que se chama Hip Knit Hats, que são gorros e chapéus. Tenho então livros de luvas e mittens, e todos eles são de várias tradições, desde Noruega, Rússia, depois os países Estónia, Letónia, Lituânia e por aí. Tenho também um livro chamado Folk Mittens, que fala de várias tradições de luvas e em todo o planeta. Pronto. Depois, então, nas estantes cá fora do armário, portanto, estes aqui normalmente estão fechados, não que proteja demasiado do pó, mas protege alguma coisa. Mas aqui tenho mais à mão tudo o que é dicionários de pontos, desde genéricos a alguns muito específicos, como os da Wendy Bernard, que tem aquela a coisa prática de já prever em que sentido é que nós estamos a tricotar, se de baixo para cima, se de cima para baixo, e se frente e verso ou em circular. Depois temos os magníficos livros da Nora Gone, um sobre torcidos e o outro sobre pontos, aqueles twisted stitch, portanto um é cables e outro é twisted stitch. Alguns dicionários japoneses, uns só em japonês, os outros já traduzidos. Aqui um livro alemão, que é um clássico de pontos alemão. Depois temos os 2 da Mary Jane Mucklestone e o Walter Neat. Depois temos alguns livros mais especializados, que é o Reversible Knitting, que é muito engraçado porque são pontos totalmente reversíveis, e depois tem alguns modelos como exemplo totalmente reversíveis. Depois temos 2 livros da Campochiaro, eu agora não me lembro do nome dela, se é Cecília Campochiaro, que é o Sequence Knitting e o Making Marls, portanto, técnicas, muito bom. E 2 livros da Nancy Marchand, que é o Knitting Brioche, que eu creio que foi o primeiro livro que ela fez sobre o brioche, e um mais sobre tuck stitches. À direita tenho livros de lace, inclusivamente um que eu adquiri recentemente e que depois poderei mostrar com mais detalhe, que é este Knitting Modular Shawls. Mas tenho um clássico para mim, que é um dos livros mais bonitos que eu tenho, que é o do Victorian Lace Today, e vários outros livros de lace, alguns de tradições da Shetland, da Estónia, Letónia, etc. Em cima tenho mais dicionários de pontos, estes clássicos. Tenho os clássicos que são chamados os Harmony Guides. Tenho aquele francês que eu mostrei, que eu acho que mostrei há pouco tempo, e que agora se encontra traduzido em inglês, que é um livro chamado 400 Stitches, que eu já falei. Tenho os livros um clássico da Mary Thomas, e depois os livros da
como é que ela se chama? Da Barbara G. Walker, os 4 Stitch, o que ela chama Treasury of Knitting Patterns. Esta é a primeira edição, estes são já as reedições. Aquele que eu mostrei do Mosaic Knitting e o da Learn to Knit. Ali em cima tenho os livros da Elizabeth Zimmermann e por cima de tudo um dos livros da filha dela, a Meg Swanson. E aqui tenho mais dicionários de pontos. Estes são os dicionários de pontos da Vogue, os antigos. Estes 4 são os livros da Nikki Epstein, Knitting on the Edge, Knitting Over the Edge, Knitting Beyond the Edge e depois Crocheting on the Edge também. Depois tem um que é Knitting Block by Block, que é de quadrados, e este é Knitting in Circle, que como o nome diz, são círculos. E depois tem um livro de acabamentos e dela também. E ali em cima 2 livros de referência da Clara Parks, o Knitter's Book of Yarn e o Knitter's Book of Wool. Eu tenho também o das meias, mas só em formato digital. Então, agora passando aqui para a última estante. Tenho aqui livros, quase todos eles, da Rowan. Em baixo tenho as revistas da Rowan, que eu tenho, naquela prateleira. Aqui, na segunda prateleira, tenho livros que são da Kim Hargreaves. À esquerda, uns antigos ou coletâneas, e à direita, tudo o que ela publicou, ela própria, portanto, self-published. Aqui tenho alguns livros da Rowan, de vários designers, de Sarah Dallas e outros. São livros que eu gosto muito, depois mostrarei com mais pormenor nos podcasts, e aqui são compilações da Rowan, uma revista em cima, e depois os outros 4 livros são livros em que eles juntaram vários modelos que publicaram primeiro independentemente. E pronto, aqui por cima tenho tudo o que é tricô tradicional, de várias zonas do globo, desde Noruega. Tenho alguns genéricos que falam como o Knitting in the Old Way, que fala de tradições de todo o mundo. Depois tenho algumas tradições mais em concreto, acabando com aquele livro grande de Estonian Knitting, do qual eu já falei. Aqui temos livros que são editados pela Susan Crawford. Os livros, estes 2 são A Stitch in Time, que são a partir de modelos dos anos 20, 30, 40, 50 talvez. Este aqui foi um projeto que ela fez com o Museu de Tricô das Shetlands. E estes livros aqui são todos da Alice Starmore. Pronto, vários livros. Aqui tenho alguns livros com umas técnicas que eu acho técnicas engraçadas, como o Domino Knitting, o Shadow Knitting, o Knitting in New Directions, Knit One Below, Swing Swagger Drape, e depois tenho um livro da Sally Melville, que está aqui sobretudo porque é muito comprido e é o único sítio onde ele cabe melhor. E aqui tenho livros com... estes livros são sobretudo de modelos, embora claro que ensinam bastante, mas são sobretudo livros de modelos, alguns com designers específicos. Aliás, estes aqui são praticamente todos de designers específicos, menos este. Este é que é uma publicação da Interweave Knits, e que eles publicaram aquilo que eles consideram os 100 melhores modelos que saíram na revista. Estes 2 são das duas, da Anne e da Kay, sim, Anne Gardner e Kay Gardner e Anne qualquer coisa, que são as Mason Dixon, que agora tem outro nome. Aqui aquele que eu mostrei recentemente das camisolas, este sim é uma coleta de vários designers de camisolas com circular yokes. Este é o da Bristol, o primeiro livro da Bristol Ivy, e este aqui nem eu sei qual é. Knit Swirled, é também uma técnica engraçada, diferente, podia estar aqui junto àqueles.
aliás, não sei porque é que não está. Depois tenho uns da Noragon, este Noragon, Tinkanitz, tenho da Helga Izar, tenho vários dela, até aqui, depois tenho os da Kate Davis e da Marie Wallen, E ali tenho 3 livros de mantas. Tenho aqui estas 3 estantes que viram em baixo, já agora estão fechadas, mas estão assim organizadas, felizmente com algum espaço ainda, em que eu posso ainda expandir um pouco a biblioteca. Devo dizer que eu em tempos tive o dobro dos livros, infelizmente tive que me desfazer de muitos deles, o que ainda agora tenho um grande desgosto. Entretanto, destes livros físicos, não contando as revistas, porque não pude, arranjei uma aplicação para catalogar todos os livros e o que eu consegui catalogar nessa aplicação é só coisas que têm ISBN, portanto não as revistas, desses ainda só cataloguei os livros físicos, depois eu tenho alguns em formato digital e neste momento estão 339 catalogados, que é o que eu tenho aqui à vista.